Tá me aparecendo? Assim? É um selfie? Ô, beleza, galerinha? Mais um vídeo por Concentração Jovem. Hoje estamos aqui no ABA, em Volta Redonda, com só feras aqui, ó. Então vai ser uma entrevista com eles aqui. Nós vamos perguntar de lá, que a gente não tem como entrar aqui, porque tá cheio, entendeu? Aqui na frente. Não porque eles são gordinhos não, tá? Estão fortes, estão malhando, então, entenderam? Estão aqui, beleza? Então eu e a tia Márcia estamos do outro lado fazendo as perguntas pra eles, beleza? Beijinho, beijinho, tchau, tchau, fui! Começando aqui do Elias. Elias, se apresenta aí pra gente. Quem é você, da onde você é, pra onde você vai? Meu nome é Elias Tigre, sou lá de São Bernardo, tenho servido ao Senhor na casa de oração. Nós estamos aqui no acampamento, estamos felizes de estar aqui. Viemos aqui para compartilhar a palavra de Deus junto com os irmãos aqui e tem sido uma bênção estar aqui no ABA com os irmãos. Eu estou indo logo para o céu. Amém. Gustavo, é contigo, filho. E aí, galera, meu nome é Gustavo, eu sou presbítero aqui na Casa de Oração em Volta Redonda, sou petropolitano e também caminho para a eternidade. Amém. Beto. Bom, eu sou o Beto, né? Sou da Casa de Oração do Bento do Retiro, Volta Redonda, e com eles também, com vocês, está caminhando para o céu. Cláudio Medeiros, estamos aí juntinhos aqui no ABA, dando glória a Deus, aleluia, ao Senhor Todo-Poderoso. Amém! E junto com esses parceiros aqui, a gente está contribuindo e distribuindo a palavra de Deus. Da onde você é, Nós Cláudio? somos de Petrópolis, mas atualmente estamos em Juiz de Fora, no Rádio Vitória, Assembleia de Deus, Ministério Faz, pastor Daniel Ramos de Oliveira. E nosso destino é esse aí, nós vamos todos para o céu. Show de bola. Ô Beto, explica pra gente o que é o ABA. Bom, o ABA foi um projeto que, sem dúvida, né, foi colocado nos nossos corações, vindo da parte de Deus. Hoje nós já estamos na nossa 27ª edição. Ele já existe há mais de 30 anos, que houveram anos que a edição não aconteceu. E ABA significa acampamento bem-aventurado. Já é uma programação tradicional da igreja, todo feriado da dita Semana Santa, a igreja reserva um espaço para juntar os irmãos, para a gente estudar junto a palavra de Deus e viver esse momento especial que tem sido o ABA para nós. Show de bola. Então, vamos entrar então no tema bem que a gente quer. A gente comentou aqui alguns segundos atrás, falando sobre jovens e a tecnologia. Pode ser, galerinha? Pode ser. Vamos lá? Eu quero começar falando um pouquinho, Vitor, sobre esse assunto, porque é um assunto que hoje já invadiu. A gente já não consegue viver sem ela, né? A tecnologia já existe há muitos anos, mas essa inovação aí, né, chamada Indústria 4.0, chegou. E hoje a facilidade dos aplicativos, dos programas, hoje tem facilitado em muito a comunicação e isso deve ser usado em prol do reino de Deus. A questão é que nem sempre está sendo bem usado, né? A gente percebe que algumas pessoas estão utilizando de uma forma incorreta quando deveria usar para a obra de Deus. Eu acho que é sobre isso que a gente deveria estar abordando um pouco aqui e sem dúvida a gente vai entrar dentro das redes sociais, não tem como não falar dela, né? E aí acho que é sobre isso que a gente pode começar a conversar. E tem a questão também a gente sempre fala, alguém já usou essa frase, né? De que a internet ela veio para aproximar quem estava longe, mas acabou afastando quem estava perto. Né? Foi. Então a gente tem esse grande problema, essa é uma questão antagônica, né? Porque as famílias não se reúnem mais por conta da internet. Sendo que a internet é mais uma ferramenta, né? Ferramenta para estudo, ferramenta para pesquisa, até mesmo para a gente que prega a palavra de Deus, né? A gente tem muito conteúdo ali, então facilita. A gente acredita que tem que haver um equilíbrio, né? Em tudo aquilo que a gente faz, não só a internet, mas também as outras áreas da nossa vida. E saber usar, eu acho que é o grande Desafio. Porque a gente às vezes perde o tempo, o maior tempo no celular, né? Que hoje está na sua mão e a palavra de Deus também está alcançando as nossas mãos e a gente não tem essa gana como temos por um celular que fica em nossas mãos. Percebo quando converso com os jovens e vejo os jovens usando a internet que tem sido uma bênção quando usada para o reino de Deus, para honrar e glorificar o nome do Senhor. A internet ela tem as suas vantagens e a tecnologia tem as suas vantagens. Hoje nós estamos
numa época em que a tecnologia ela entrou dentro dos nossos lares, ela avançou tanto que você tem facilidade de pesquisa, você tem facilidade de encontrar pessoas, de falar com pessoas, e principalmente até para a igreja ela foi uma bênção, sabendo usar, porque hoje o quadro de anúncio da igreja é o WhatsApp. Ninguém vem no domingo ver o que vai acontecer, você durante a semana você já conversa com os irmãos, com os amados, marca as visitas, mas como o nosso irmão falou, o irmão Cláudio, afastou aqueles que estão próximos. É muito comum a gente reunir um grupo de pessoas da igreja para ir para algum lugar, um restaurante, um lanchonete, chega na hora, você fez o pedido, acabou, ninguém olha mais nos olhos de ninguém, ninguém conversa mais com ninguém, fica todo mundo no seu aplicativo, falando com quem está lá longe, esquecendo que estão próximos. Às vezes falando com quem está na mesa. Com quem está na mesa. Quer comer o quê? Entendeu? O que você pediu? Aquela questão de atrair também. Antigamente você chegava na casa de alguém e pedia um copo de água. Um copo d'água, por favor. Agora o pessoal chega, você tem a senha do Wi-Fi? É verdade. É difícil. O que acontecia? Eu lembro quando criança, a gente chegava na casa dos avós, ia na infância, né? Não sou tão infantil assim, mas não tinha tanta tecnologia. Então o ponto de encontro era na sala. Chegava no sofá, só tinha uma TV, então todo mundo sentava em volta daquela TV, todo mundo tinha que optar para assistir a um programa que fosse comum a todos. Né? E hora se desligava a TV para bater um papo, conversar. Hoje a tecnologia invadiu de tal forma que nós estamos criando isolamentos dentro de própria casa, porque você chega, cada um vai para o seu quarto, para o seu espaço, para o seu cantinho, né? Ou você está na sua televisão do seu quarto, o filho do seu, a filha, ou ela está na sua internet lá, no seu WhatsApp, na sua rede social. Então isso está até dentro da família, por isso que eu acho que a gente falar sobre esse assunto é importante, precisa resgatar isso, esse convívio, de sentar à mesa, de conversar, de bater papo como família. Comunhão. Né? A comunhão, que às vezes a gente não está tendo, né? Porque estamos dentro de casa e cada um interagindo com a sua rede social e a família mesmo, que às vezes não está entendendo. Uma pergunta aqui, como a gente poderia fazer para voltar essas questões que você falou de antigamente, sentar? Será que é uma liderança dos pais, algo do tipo? Acho que primeiro comprar mesa. Comprar mesa? Porque a gente tem que perguntar, talvez, até nessas casas que vendem móveis, sim, o pessoal está comprando mesa. Né? Porque a Bíblia fala que aqueles discípulos do caminho de Emaús, eles foram caminhando com Jesus. Quando chega perto da casa, Jesus dá um sinal de que vai embora. E eles perguntam, Jesus, fica com a gente na casa. Não foi isso? Constrangendo Jesus entra na casa. Quando ele parte o pão, aí eles começaram a perceber, olha, Jesus que está aqui entre nós. Eles estavam à mesa. Então a gente percebe que a mesa é o lugar da comunhão. Então o que acontece? Quando a gente fala de comprar mesa, é uma questão até de brincadeira, né? Mas a pessoa poder sentar à mesa e deixar de lado o celular. Vamos conversar aqui, como é que foi o seu dia? Né? Como é que foi aí? Como é que foi a escola, meu filho? Minha esposa, você tá bem? Como é que foi o seu trabalho? Né? Porque a gente vive numa correria tão grande que a pessoa chega em casa e aquela questão que o pastor Beto falou, a pessoa entra no quarto e começa, né? A conversar, daqui a pouco a janta está pronta. Poxa, é só você abrir a porta e a pessoa está ali. Mas a pessoa, a janta está pronta, olha. Entendeu? Então eu acho que a questão melhor para voltar, reestabelecer a comunhão, é sentar à mesa e olhar nos olhos. Eu acho que uma das melhores coisas que pessoal. Tem uma pessoa que fez uma coisa interessante, ela colocou tipo uma caixa, um saco, e convidou, e todo mundo que chegava, ela só pode entrar depois que colocar o celular aqui naquela caixa. Naquele momento, quando entrasse para casa, para ter esse momento de comunhão, o celular ia ficar ali e só ia ser liberado depois. Desconstruir essa visão de que realmente a internet está aí, né? Essa tecnologia ela chegou avassaladora, mas a gente precisa de desconstruir isso, né? A gente não é contra o celular na Bíblia, né? O aplicativo ali da Bíblia, mas assim, o manusear a Bíblia, né? Eu lembro dos nossos pais, né? Posso falar aqui, da questão de incentivar a ler a Bíblia, né? O folhear a Bíblia, o manusear a Bíblia, né? Hoje você consegue monitorar a sua casa na tecnologia, de onde você estiver, você atrás de uma câmera, você monitora, né? Você monitora tudo. Então, como é que a gente usa tudo isso agora
para crescimento do reino de Deus. Nós precisamos aprender, a nossa geração, a geração que está chegando agora, para que isso tudo seja construído para a glória do Senhor, né? Para o reino de Deus. A tecnologia chegou e abençoou muito. Como abençoou o trabalho do Senhor, né? Mas como também, em alguns casos, ela tem afastado, ela tem esfriado, né? Voltando em questão até mesmo de família, vocês acham sim que a família tem contribuído bastante? Por exemplo, meu filho está aqui me perturbando, toma aqui um celularzinho, vamos botar um desenho. Porque antigamente não tinha tecnologia, você tinha que dar um jeito. Vamos ler, vamos contar uma história, vamos, né? A questão até da leitura, que eu posso até colocar nisso. A tecnologia, eu acho que, no meu ponto de vista, tem atrapalhado mais do que ajudado. Vocês têm essa percepção também ou não? Eu estava aqui pensando justamente sobre isso, viu? Porque eu me lembro quando comecei a me alfabetizar, né, na escola, o nosso saudoso avô, ele fez questão de ter o cuidado, até quando ele estava em vida, de os netos que ele viu crescer, ele dá uma Bíblia, né, dizendo o seguinte: aqui está o manual que nós precisamos. E enquanto a gente vê os nossos filhos, né, 2 filhos eu tenho, todo mundo aqui tem seus filhos, mas a gente acaba caindo nesse ciclo vicioso mesmo. E às vezes a criança está chorando e você está ali, e a solução é o quê? Vamos sentar, vamos contar uma história, né? O mais coerente. Nossos pais fizeram isso. A gente dá o celular. E quantas vezes, filho, pensa nisso. E a gente está tentando, e eu estou falando de experiência própria, de tentar desconstruir isso, né? E graças a Deus a gente tem conseguido. E as crianças estão sendo até melhores. Porque a internet, os desenhos, eles colocam muitas coisas nas cabeças das nossas crianças que a gente não tem noção, mas coloca. É importante criar novos hábitos, que seriam os antigos hábitos. Talvez uma reeducação na comunhão familiar. Por causa da velocidade com que as coisas têm entrado nos nossos lares, como nós ouvimos o irmão falar, talvez os valores que estão sendo ensinados com essa suposta babá eletrônica tenha acarretado problemas para a criação dos filhos. Agora, se você tiver, vamos supor, um monitoramento de horário, olha, você vai brincar um pouco aí no seu videogame, vai brincar um pouco na internet, vai brincar um pouco no que você quiser, você pode fazer um monitoramento, certo? Eu penso que dá para melhorar. Eu penso no problema da terceirização também, né? Porque assim como você entrega o filho para a avó, entendeu? É terceirizar. E quando você entrega o filho para a internet também é terceirizar, ou seja, eu lavo as minhas mãos, vou estar com vocês aí. Isso. Só que a questão de educar o filho é do pai e da mãe. Então quando eu terceirizo para a internet, por exemplo, como o Gustavo falou, você solta o filho na internet lá e fala, não, pode ver aí, meu filho. Aí tem mãe que vai lavar a louça, graças ao meu filho tá vendo alguma coisa lá. Mas o que ele está vendo não é o que a mãe deixaria ele ver, né, se ela estivesse monitorando ali. Então o problema da terceirização é muito grande hoje. E aí a gente vai crescendo com filhos mais mimados, vai crescendo com filhos desobedientes, né? Porque a gente fala, a gente tem o próprio caso daquele filme do antigo do Rei Leão, que nos Estados Unidos um garotinho viu a mãe partir o peixe, e ele pediu a faca para poder matar a mãe. Ele disse, me dá essa faca, mãe, porque eu quero te matar. E a mãe disse, que matar o quê, filho? Onde é que você aprendeu isso? Não, porque o Scar disse que é tão simples matar. Então, tipo assim, um desenho, aparentemente, a gente olha e fala, não tem nada a ver, né? Pode ter muita coisa boa, mas tem sempre uma mensagem que fica escondida e que a criança percebe muito mais fácil. E pensando nessa questão de família, a gente tem que voltar para a palavra de Deus, que fala que a palavra de Deus tem que estar primeiro no nosso coração, e depois nós precisamos fazer o quê? Temos que inculcar para os nossos, né? E se a gente faz essa terceirização, nós estamos errando em todos os aspectos aí. Uma pergunta, né? Vocês acreditam que essa questão da criança se tornar sempre conectada, isso pode afetar a questão da saúde dela, o desenvolvimento dela, o desempenho dela em aprendizagem? Existem pesquisas que comprovam que alguns aspectos envolvem algumas características, mas que afetam em diversos aspectos, sim. Com certeza vai afetar.
de forma... nós temos hoje questões de depressão em crianças crescendo. Tem sido assustador. As pesquisas apontam crianças, porque hoje elas não estão brincando mais, elas estão gastando energia como deveriam gastar. E o índice de depressão em crianças está sendo altíssimo. A automutilação também? Hiperatividade? Sim, mas a questão da automutilação também, quando se lê sobre isso, existem jovens, adolescentes que estão automutilando porque vem de um aspecto de que não desenvolveram algumas coisas que deveriam ser desenvolvidas, como brincar, com a socialização com os pais, com a aproximação, e que hoje elas estão dependentes de livros de autoajuda, livros disso, que elas estão buscando recursos, estão perdidas. Então, eu particularmente creio que sim. São estímulos maiores em uma área e em outras áreas ficam, né, a área de corpo mesmo, de brincar e tal, não tem esse estímulo. O prejuízo que eu vejo, como você está falando de físico, a grande maioria das crianças hoje tem o quê? Colesterol alto, triglicerídeo alto, criança. E sedentarismo. Elas ficam, a gente ficava, a mãe falava assim, ó, chega em casa, só não chega à noite, né? Brincava na rua, só, quando estiver escurecendo você vem embora. Você estava correndo, bordando de corda, pique-bandeira, alguma coisa. E as nossas crianças não sabem o que é isso. Para eles a alegria é o quê? Tá sentado diante de uma telinha, né? Alguém disse que antigamente a gente brincou muito na rua, de pique-bandeira, garrafão, carniça, né? Ficava jogando bola. E antigamente a mãe tinha que chamar assim, vem pra dentro, meu filho. Não é isso? Agora com a internet, é o contrário. Vai pra fora, vai brincar um pouco, sai do quarto. Sai do quarto, vem pra sala, vem pra casa. É importante entender, gente, que a gente não está contra a tecnologia. Isso, não, mas de forma alguma. Ela chegou e eu penso que nós estamos vivendo como pensam. Existem muitos aplicativos, muitos programas que chegaram para abençoar, para facilitar a comunicação. Nós estamos, por exemplo, a ABA, quando iniciou, eu estou lá desde o início, como era difícil fazer as coisas, né? A gente fazia carta, datilografava ainda, datilografava via o correio. Hoje, tecnologia, a gente já coloca na rede social, as pessoas ficam sabendo, as inscrições estão também nas redes sociais, então tudo é muito rápido. Como isso facilitou, né? Como é bom, aí você vê por conta de toda tecnologia, acústica, musical, multimídia, tudo que facilita, né? A forma da gente trabalhar hoje, dentro da igreja, no contexto do ensino, da aprendizagem, ela facilita, a gente não está contra ela. O nosso posicionamento é a forma como talvez ela está... O cuidado, né? A questão é o equilíbrio. Porque assim, a questão foi muito avassalador dos anos 90 para cá. De um lado você mandava uma carta, né? Demorava 15 dias para chegar, para tu escrever e voltar. De um nada surge um MSN com essa. Mas anos depois, uns 4 anos depois, mais ou menos, olha quem chegou aí com a gente. Uns 4 anos depois já surge um Orkut, daqui a pouco surge um Facebook, um Instagram, um WhatsApp, então vai atropelando as coisas. Eu acho que muitas vezes os pais não foram preparados para isso. Pô, peraí, de um negócio eu mandava uma carta há 10 anos atrás, hoje já mando um WhatsApp que já chega lá em 1 minuto pro Japão. Eu acho que não teve um preparo, os pais, eu acho que os mais antigos, mais velhos, não se prepararam para essa tecnologia avassaladora. Aí hoje acontecem os conflitos, né? Isso. Os conflitos geracionais aí, essas gerações que a gente estava falando aí antes de entrar no ar. O desafio nosso como igreja hoje, do Senhor, seja maduro, seja jovem, é usar essa tecnologia para honrar e glorificar o nome de Deus. Então não deixar que a tecnologia dite os valores, mas que a palavra de Deus esteja orientando nossa vida, nossos jovens, adolescentes, crianças. Porque se você usar essa tecnologia, não competir com ela, porque é impossível, a tecnologia vai aumentar e vai melhorar. Então usar a palavra de Deus para inculcar, como o irmão falou, na mente das crianças, dos jovens, o caminho certo. E o que é a verdade, o que é necessário, o que a palavra de Deus pede de cada um deles, em cada fase. Para os jovens que possam continuar trabalhando para o Senhor, honrando pai e mãe, servindo o Senhor, para os pais não irritar seus filhos,
para nós sermos bons maridos, as irmãs serem boas esposas. Então a tecnologia ela serve para a divulgação da própria palavra de Deus. Seria, no caso, treinar os filhos a saber escolher como usar. Sim. Né? É um treinamento de como usar, o que olhar, o que não olhar. Né? E nisso eu lembrei de um versículo de Provérbios: não colocarei coisas mais diante dos meus olhos. Está lá em Provérbios, né? Ensinar a treinar, dar esse treinamento para eles. A nossa amiga quer fazer mais uma pergunta. Eu gostaria assim que vocês explicassem. Hoje em dia as pessoas podem ter o culto em casa. Então não necessariamente elas precisam ir a alguma igreja, né, para ter o culto. Eu posso estar na minha casa e eu posso assistir ao vivo um culto. Então eu gostaria que vocês explicassem qual a importância da gente estar reunido dentro de uma igreja, se eu tenho hoje a facilidade de reunir dentro da minha casa mesmo e assistir um culto em casa. Eita! Até usando as mídias sociais, né? Bota lá. Posso falar, irmão? Habla espanhol. É preciso entender primeiro o termo eclésia, né? Porque o nome já diz que a gente foi chamados para fora, né? A gente foi chamados do mundo para ser igreja. Então, o contexto de igreja é quando eu uno a minha certeza, a minha fé, minha crença com a dele, a gente forma uma igreja, né? E o salmista já é enfático quando ele diz lá: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No 122, depois ele fala no 133, né? Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então ele não está falando de separatismo, ele está falando de individualismo, ele está falando de comunhão, né? Então o próprio Asaf falou assim: quando eu vou à casa de Deus eu me sinto bem, né? Quando eu entrei no santuário, Jesus mesmo falou que edificaria a igreja dele, não o templo em si, mas a comunidade, a comunhão. Então há uma necessidade de comungar, né? Uma necessidade de estar juntos. Agora, quem diz que consegue adorar a Deus em casa, simplesmente, né, fazer a ceia pela televisão, pegar o pão e o suco de uva, né? A pessoa está simplesmente tentando ocultar um próprio chamamento do Senhor Jesus, né? Isso é impossível, né? Ele falou para a gente se reunir, a gente comungar. Isso. E eu penso também, quando a gente lê a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, verso 25, a palavra de Deus ela é enfática. Não deixemos de congregar. Não deixemos de reunir, como é costume de muitos, porque na nossa reunião há admoestação, há aconselhamento. E muitas vezes eu, pela internet, eu não vou olhar no olho do irmão, ver se o irmão está sofrendo, se o irmão está passando problema em casa, se a esposa está passando dificuldade, ou se o marido está passando dificuldade, se o jovem está passando um problema. E na comunhão, na hora que você dá um abraço no irmão, você fala: meu irmão, tudo bem? Ele não vai falar para você tudo bem com os olhos descendo lá. Está tudo bem, mas não está tudo bem. Então a palavra de Deus diz que nós temos que reunir. Não deixemos de se congregar. Então, de repente, pode ser que em um dia que você não puder vir na sua congregação local, assiste uma mensagem, assiste o culto online na sua própria igreja, que hoje tem muito. Porque tem dias que você não vai poder conseguir estar na igreja, mas não deixe de congregar. Eu penso que essa reunião online, ela não é o propósito de Deus para a vida de nenhum de nós. Que é ao vivo que a gente sente a presença. Lembrando rapidinho aqui, tem um pastor que falou que o remédio ele é aplicado no corpo, né? Então não tem como você tirar o braço e aplicar o remédio no braço, ele é aplicado no corpo. E todos vão sentir, né? Vai haver funcionalidade no corpo, a aplicação do remédio. Se a pessoa está fora do corpo, ela não vai ser atingida por aquele remédio. Como você disse, nós somos pedras vivas. Edificação de uma igreja, nós somos pedras vivas. Então, meu irmão, se eu estou em casa, essa edificação vai ficar esquisita, né? Não tem como ela ser estruturada. Para essa pedra estar sentada, tem que ter uma outra pedra em cima e uma outra pedra, e assim casando para se fazer o corpo de Cristo, né? Então a gente tem que realmente dar o valor a essa comunhão, não denominacional. Corpo de Cristo, igreja, eclésia. Né? Mais alguma pergunta, Zé? Eu queria fazer uma pergunta, chega perto aqui, vamos fechar com a pergunta do Luiz Henrique. Então, a gente fez uma enquete, já tem mais ou menos umas 2 semanas, e estamos aqui, né, diante de líderes de igreja, conhecedores da palavra, e seria muito importante saber a opinião de outras pessoas, até para quem for assistir, a respeito de tatuagem. O que vocês têm para dizer, tirar dúvidas, sejam jovens ou pessoas já firmadas na rocha, o
que seria, o que vocês têm a dizer sobre isso? Que é uma dúvida de muitas pessoas, né? Creio eu que, como Beto, líder da igreja, já passou por situações assim e a curiosidade bate. A palavra de Deus fala o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façai para a glória do Senhor. Essa preocupação tem que ser primordial. Porque hoje a gente vê muitas pessoas se levantando em defesa, outros contra. Eu creio que Deus já criou o nosso corpo de uma forma perfeita. Aí vem aquele que vai, mas quando é uma tatuagem com algum efeito benéfico, de saúde, alguma coisa assim mais, eu não quero entrar por esse mérito, porque eu acho que é uma competência de cada igreja local, mas eu fico sempre com esse versículo comigo quando alguém vem conversar. A Bíblia fala que eu devo fazer para a glória do Senhor. Se eu como, se eu bebo, eu devo fazer para a glória do Senhor. Qual é a motivação daquela tatuagem? Por que você quer fazer? Qual é o objetivo dela? Em que o Senhor vai ser glorificado? Qual é o objetivo que você está fazendo aquilo e o que Deus te mostra que aquilo vai glorificar o nome dele? Eu acho que tem que ser essa pergunta, né? Que deve nortear o coração de qualquer um de nós na hora de fazer. Eu acho, eu concordo com o Beto também, assim como a tatuagem, tem tantas outras coisas que envolvem, né, a nossa vida. Só que nós somos tendenciosos a buscar na Bíblia aquilo que mais nos interessa. Então, tipo assim, a gente não precisa que esteja escrito na Bíblia proibido fumar maconha. Né? A gente não tem na Bíblia, é proibido você usar cocaína. Mas a Bíblia elenca lá em Gálatas 5, 17 em diante, as manifestações da obra da carne. Ele vem falando lascívia, prostituição, enfim, porfias, inimizades. E ele fala em coisas semelhantes a estas. Né? Então, conforme o Beto já disse, tipo assim, o meu corpo é criado para a glória de Deus. Né? E um dia alguém me perguntou também isso, mas não foi hipotético, né? A pessoa queria, já tinha intenção de fazer isso. E a resposta que eu digo, o Paulo tinha uma tatuagem, né? Lá em Gálatas capítulo 6, 5 ou 6, depois você dá uma lida lá. Ele fala, eu trago em mim as marcas de Cristo. As marcas que Paulo tinha, ele podia olhar isso aqui, esse vergão, isso aqui eu sofri em lista, isso aqui sofri em débil, né? Então a gente tem que entender, vai glorificar o nome do Senhor, né? Há necessidade. Entre pecado e inconveniência, eu prefiro não mexer com nenhum dos dois. Quando leio Levíticos, capítulo 19, verso 28, a palavra de Deus diz, e muitos alegam que era para israelita, que era para lei, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz e toda a escritura é inspirada por Deus e útil no nosso ensino. A palavra diz, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Quando a gente começa a olhar no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Penso que quando nós temos uma tatuagem, antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, nós viemos para Cristo, 2 Coríntios 5, 17 diz, agora, pois, vai ser nova criatura, as coisas antigas já passaram. Mas nós temos que glorificar Deus no nosso corpo. O irmão foi bem enfático. Será que vai glorificar Deus nessa tatuagem? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você já é uma pessoa que Deus fez perfeita, uma pessoa que reflete a glória do Senhor. Eu penso que a tatuagem, ela para quem serve a Deus, os crentes no Senhor Jesus, ela não vai edificar. Não vai ser o pecado, mas ela não vai edificar. Seria mais uma inconveniência. Né? Qual é a motivação? É a motivação, há necessidade realmente. Tem necessidade. E quando a gente pensa rapidinho, quando a gente pensa em relação à tatuagem, né? Assim como outras coisas eu retorno a dizer, é a mesma coisa. Então, por exemplo, assim, se você for entrar no serviço militar, por exemplo, tatuagem não dá. Doar sangue? Não dá, o juiz não dá. Então por que para a igreja daria? E você acabou de ver que o corpo do cristão ele é templo do Espírito Santo, né? Nós fomos criados com uma propriedade. Nós somos a imagem e semelhança de Deus vivo. Então realmente desnecessário, né? Aí alguém vai dizer assim, mas não tem nada que corrobora no Novo Testamento. Claro, tem muitas passagens que corroboram, né, que não se deve fazer. Tem coisa que até o nosso presbítero fala lá na igreja, né? Não convém o cristão ter. Isso. Tem coisas que, até acho que em Coríntios fala, né? Nem tudo me convém. Então acho que, assim, na minha opinião, não convém o cristão fazer certos tipos de coisa. E a tatuagem eu acho que uma delas, entra dentro desse contexto. A questão da propriedade, nós temos propriedade de Deus,
diz que a gente não é dono de nós mesmos. Nós somos nossos donos. Os comprados. Né? Pelo bom preço. Então nós... Se não somos nós, então a gente tem que glorificar ele. A ele, somente a ele. A propriedade é dele, não é nossa. Ok? Ok, acabou. Vamos fechar? Dá um tchauzinho pra todo mundo aí. Tchau. Pede pra se inscrever no canal, pelo amor de Deus. Aqui embaixo, aqui. Isso! Aqui embaixo, dá um Beleza? like. É isso! É aqui embaixo, faz assim, tá? Compartilha, curte aí. Até a próxima, gente. Mas,